Bom, o vídeo de hoje, eu achava que eu ia ter que fazer ele mais pra frente, estava postergando, mas devido a alguns acontecimentos que tivemos recentemente, eu tive a ideia de fazer esse vídeo antes. Ele não vai estar tão completo em toda a história, e vocês já vão entender, vocês já viram o título, né? Mas, devido a alguns acontecimentos que eu vejo que muita gente tem passado, eu já passo, mas eu já sou mais acostumada, né, mais vacinada, e vocês vão entender isso aqui. Eu decidi fazer esse vídeo antes, e isso vai contextualizar vocês muito com relação a tudo que eu trouxe aqui de conteúdo mais técnico, conteúdo de histórias estéticas, para que vocês tomem suas próprias conclusões ou não, né? Quem não quiser tomar sua própria conclusão, pode me mandando nos comentários, porque aí eu trago mais resumido as minhas conclusões. Mas eu gosto de trazer para vocês o contexto para que você mesmo possa, com a sua característica, né? De cada característica de personalidade, tire suas próprias conclusões. O que? O bullying estético? E vamos já trazer de trás para frente, né? Do final para cá, de como vai ser o final. Esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas, isso é importante de falar já. Eu vou ter que falar um pouquinho da minha história de vida, não vai ter jeito, por quê? Eu acho que uma história de vida a gente tem que contar, ou você conta certo ou não conta, porque senão pode ter má interpretação. Mas se eu não contar momentos muito mágicos, especialíssimos, riquíssimos, que poucas pessoas conhecem, né, que entendem ou que já puderam ter a oportunidade de passar na estética, vão entender. Desde um bucomaxilo que me disse as experiências mais drásticas que ele já teve em hospital e que falou pra mim, esses foram os momentos mais bonitos por causa disso, de como o paciente era, mulher, papá. E isso vai fazer com que vocês contextualizem. Por que a gente às vezes tem vontade, se dedica tanto pra fazer uma certa coisa, por que às vezes alguém é o bullying dos adultos. Eu criei esse termo pra gente brincar um pouco da risada, porque tem isso, passei muito bullying quando criança, vou trazer isso de uma forma leve e divertida, espero que vocês deem risada, porque isso faz parte de entender quando um ser humano ataca o outro. E com essa mudança do nosso mundo atual, né, o nosso novo mundo, onde as peças do jogo de xadrez mudaram, isso tem acontecido cada vez mais entre gerações, porque saber usar a peça desse jogo de xadrez chamado estética, porque a medianidade, também eu vou explicar o que significa isso, ou do inglês averageness, que é um novo padrão de beleza, ele depende de algumas intervenções tecnológicas, estilo de vida, mais do que a genética apenas, como era há 30, 40, 50 anos atrás. Então, hoje em dia é mais democrático, muito mais. Há um tempo atrás, quem tinha muito dinheiro ou quem era aquele 1% que nascia abençoado, né, com aquela estética considerados na época acidentes da biologia. E, enfim, aí eu vou contar um pouquinho pra vocês, um pouquinho da minha história, um pouquinho dos contextos profissionais que me trouxeram para situações e que eu soube enxergar, né, até não só profissionais, mas de mim como paciente, principalmente, paciente de pele, paciente de dentista, de bucomaxilo, de psiquiatra, de psiquiatra médico, mas da oftalmologia, e que tudo isso junto criou um olhar que eu vou trazer para vocês. E o ser humano ataca quando, né, faz o bullying e tal, os tipos de bullying, né, criança faz bullying, um adolescente faz bullying de um outro jeito, um adulto faz bullying de outro, a família faz bullying de um certo jeito, os amiguinhos da escola de um jeito, do trabalho de outro, e na internet de outro. Então eu vou aqui destrinchar um pouquinho com vocês nesse assunto. Para isso eu vou ter que contar um pouquinho da minha história pessoal, vamos que vamos, e espero que vocês gostem, sei lá, anote no seu caderninho sobre comportamento, sobre beleza, sobre coisas que realmente acrescentam no nosso entendimento, nas nossas relações. E os momentos, né, não tão legais, talvez a gente coloque uma música cômica aqui para ficar leve. Quem me conhece um pouquinho sabe mais ou menos as minhas formações, o tempo que eu tô na estética, farmacêutica, especialista em estética, cursei 2 anos de odontologia também, depois por que não fiz mais, outras histórias, outros vídeos. Minha clínica aqui eu já tenho há uns 8 anos, na estética avançada de alto luxo eu tô há pelo menos uns 12, mas por que eu vim aqui contar um pouco da minha história pessoal, minha parte familiar, que veio a parte do bullying, e onde eu morei e as coisas que eu tive que manejar desde muito cedo, desde criança.
Eu sou sou neta de uma parte da minha família de nordestinos, que já viviam aqui em São Paulo há um bom tempo. Outra parte da família, italianos, né? E com uma condição financeira, parte do meu pai, um pouco melhor. A minha mãe é a mulher mais bonita da região dela, dos clubes, de tudo. E eu fui a primeira filha, neta da família toda. E eu sei muito bem o que é pressão estética e pressões culturais. Do que a minha mãe vivia desde muito cedo, eu aprendi isso. E as transições que eu tive que fazer entre escolas, morei aqui, depois a gente foi morar na Alemanha, depois a gente voltou ao Brasil. Quando eu falo pra vocês sobre o bullying estético, que é um bullying que acontece bastante hoje em dia, pra quem já viveu muito bullying de tudo quanto é lado, ele fica engraçado, a gente leva até numa boa, muito numa boa. Mas quando a gente vê gente tendo dificuldade, ou não entendendo, ou tendo que fazer, pior ainda, acho que é quem faz, né? Eu já vou contar essa história. Nasci, primeira filha, neta, minha mãe, jovenzinha, pressão social, etc, por ser a moça bonita que casou com um rapaz. Resumindo bem, tá? Porque a família da minha mãe era bem sofisticada do ponto de vista artístico, de bom gosto, de educação, de caráter. Existem muitas riquezas, eu sempre falo isso pra vocês. Minha mãe casou com meu pai, foram morar nos Estados Unidos, voltaram. Eu fui a primeira filha não muito programada. Minha mãe bailarina profissional. E desde muito bebê, né, criança, acho que antes dos 13 é quase bebê, eu ia pro balé clássico. Eu não tinha muito essa coisa de musiquinha de criança, papapá. Uma época era uma tia que ficava comigo, depois minha mãe me levava pro balé, ela depois fez faculdade de educação física, e desde muito criança eu vivi a pressão estética, a pressão de performance, não só estética, né? Então, no balé, criancinha, lá embaixo do piano, escutando música clássica e vendo. Aqui, outro dia eu conheci uma pessoa, que eu era apaixonada pelo balé. Que legal, porque eu vivi o balé de um outro jeito, balé profissional, de uma boa escola, onde tem uma competição muito selvagem. Então, é aquele cheiro de chulé com sangue, sapatilha, uma bailarina, se puder, quebra a perna da outra. Esse é o lado não tão bonito. Eu, desde criancinha, vi aquilo. Na sequência, minha família teve que se mudar para a Alemanha, em função de trabalho do meu pai. E lá, no kindergarten, que chamam, né? Não é que nem aqui no Brasil, você tem tal idade, você vai para tal sala. Lá você faz um testezinho, monta o quebra-cabeça, faz a letrinha lá, e vê qual sala que você vai. Eu, lá com 3 aninhos, diagnosticada, identificada com habilidades cognitivas um pouco mais desenvolvidas, fui para a sala das crianças de 5 até 7 anos de idade, pequenininha, aqueles alemães gigantes, e eu tinha habilidade, tenho ainda, de ser rápida. E isso foi uma coisa na minha vida que eu gosto de falar para vocês, que é o bullying na primeira etapa, né? Porque tem o bullying da família, abre aspas, passando pro bullying da família. Puxa, queria tanto uma neta loira de olhos azuis, alta, essa filha do nordestino, sabe? Uma coisa assim. Então já tinha um bullying, né? Já tinha uma coisa assim, não, porque você tem que ser a postura, a bailarina, não sei o que. Eu sou a favor de muito disso. Eu acredito muito na beleza, mas não tão superficialmente. E depois vocês vão entender características cognitivas de uma pessoa mais visual, outra mais auditiva, sinestésica, o que as faz acharem isso ou aquilo bonito. Que é uma das partes de análise do que é bonito para cada pessoa, que é muito interessante. Ciclo menstrual da mulher, gente, é um assunto assim que vai. E lá na Alemanha, voltamos para a Alemanha. Eu, pequenininha, rápida e veloz, nas escolas, gente, é assim, na Alemanha pelo menos, é ainda. A Frau Stadtmeier vai passar uma tarefinha, quem fizer a tarefinha primeiro vai poder brincar com a bonequinha, com o carrinho, com o parquinho e tal. Eu, muito rápida, eu costumava fazer as tarefinhas rapidamente, e tinha esse rapaz, muito mais alto, 7 anos de idade, que pegou eu para Cristo, né? A pessoa faz bullying quando ela se sente ameaçada, claro. A menina de 3 para 4 anos lá, fazendo a tarefa mais rápido que ele, indo brincar com os brinquedos antes do que ele. Então, e aí, por ser filha de brasileiro, na Alemanha, eu não podia revidar. Essa era a instrução do meu pai e da minha mãe. Não arruma encrenca aqui na Alemanha. E eu fazia, né, como a garota disciplinada que eu sempre fui, né, o balé traz muita disciplina.
Então, eu apanhei muito durante um ano desse garoto, até que um dia, e aí a gente vai passar pro nível 2 de bullying, e um pouquinho da história pessoal, que acho que vale a pena, porque vocês vão entender essa evolução, tá? Ao longo de quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto, na família, né, que eu já falei. Mas é isso. E isso foi uma lição muito importante na minha vida, porque quando eu não podia arrumar encrenca, né, brasileiro arrumar encrenca ainda, como que você vai sobreviver lá, viver 2 anos, seu pai tendo que trabalhar, tua mãe fazendo o balé profissional, tem os vizinhos e tal, se você arrumou encrenca na escola, né, pra você contar a história de jeito certo, pra brasileira tomar a culpa, porque o menino quebrou a perna, é 1 minuto. E aí, quando a gente tava pra voltar, e meus pais, minha mãe, chegava pra Frau Stadmeier, ou sei lá, Frau Dona, né, não tem essa coisa informal do Brasil, do tia, prof, professora, não, é senhora fulana de tal. A Cíntia tem voltado, tem apanhado, tá machucada, não sei o quê, porque o menino lá, eu, assim, né, sai correndo, não brinca, se esconde. E aí quando a gente tava pra voltar, eu lembro desse dia certinho, como se fosse hoje, que minha mãe falou assim, agora você não precisa mais apanhar, tá? Você se vira. Porque lá, os próprios professores, a cultura é muito diferente, é muito menos maternal do que maternal, né, de cuidar, essa coisa, cada um se vira, então assim, não, as crianças que se resolvam entre si, a gente não interfere. E aí, minha mãe sabia, né, que eu tomava daquele moleque, e falou assim, não, agora você se defende, você pode se defender. Gente, essa foi uma grande lição na minha vida, por quê? O menino, eu acho que ele percebeu que eu tava um pouco mais leve e que eu tinha ido brincar num brinquedão que eu não podia. E ele veio com tudo pra cima de mim. Com toda a força, a potência. Eu fiquei assim, né, na época, eu lembro. E eu, só de virar o corpo, assim, um pouquinho, não lembro se eu cheguei a empurrar, mas eu acho que não. Pode ter sido. Ele caiu do brinquedão. Sabe esses brinquedões que tem escorregador e tal? E aí, pensei, meu Deus, ferrou. Quando eu olhei pra baixo do brinquedão, o menino tava vivo, né? Por um pouquinho eu não podia ter me ferrado, hein? Imagina só se o moleque morre. Mas foi isso, né? Nisso de eu me defender e virar, o menino caiu. E aí eu olhei assim e falei, meu Deus, ferrou. Eu lembro direitinho desse dia, até minha mãe chegar na escola. E aí ele pegou e levantou, né, alemão, e saiu andando. Trom, 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 trom. Eu falei assim, nossa, ele vai chamar Frau Stadmeier. Nomes fictícios. E aí, eu pensei assim, gente, tô ferrada, né? Minha mãe chegou na escola, ficou lá conversando com as fraus, né, várias professoras que cuidavam. Nada aconteceu, tudo bem. Depois eu contei, assim, não, ele caiu do brinquedão e tal. E o que eu aprendi aí? Que às vezes, pra você revidar de um otário qualquer, você pode ter problema com você e não vale a pena. Parte 1 sobre bullying. Contei um pouquinho da minha vida, espero que vocês tenham dado risada. Aí agora a gente chega pra parte que a gente vem pro Brasil e que é um pouco mais séria e pode afetar mais meninas, mais pessoas. Então vamos pra parte 2, voltamos ao Brasil. E escola, tudo, já tava com uns 5 anos, alfabetização, ainda criança. Tomava muito bullying da minha família na época, essa coisa de, você não é tão bonita, né, às vezes não falavam direto pra mim, eu tinha uma avó que era legal, me mimava, dava vestido, falava que eu era bonita, mas eu era uma menina normal, sabe, e uma parte, quando a gente vai ter uma neta de olhos azuis, alta, loira, né, enfim, e os padrões vão mudando, e é muito interessante que hoje em dia a estética, ela é muito diferente, a epigenética mostra muito como a estética se tornou, porque ela depende hoje muito mais de estilo de vida e intervenções, sim, porque tá todo mundo no conceito da medianidade, que eu já vou explicar pra vocês. O que é considerado belo hoje em dia tem um certo padrão que dificilmente é natural. E isso daí é mais um conceito para ser explicado, e aí a gente vem para a segunda parte, o bullying, né, da família, e aí depois chega o bullying dos adolescentes, e o porquê, como você vai se resolver com cada um até chegar na parte adulta, família, e do bullying das crianças ficando mais velhas, e no Brasil ainda por cima, né, gente, acho que é um caso à parte. Talvez um pouco do bullying de vó, tia, sei lá, era talvez para atingir a minha mãe, que era mulher bailarina profissional, tem uma inteligência diferenciada, a beleza, tudo isso. Como a gente queria uma neta que fosse loira, de olhos azuis.
Isso aí acontece em muitos lugares. Tinha minha avó, né, que era diferente a outra avó, mas mesmo meu pai era assim, não, porque você tem que estudar muito, ou a minha mãe, não, porque você não pode ter um amassado no vestido, e por aí vai, né. E eu acho muito interessante, porque daí você começa a entrar pro bullying das criancinhas de um pouco mais velhas, né, sua dumba, sua tampinha. Eu acho que isso faz a pessoa que tá fazendo a agressão, né, se você olha pra ele e pensa assim, só isso que você consegue, né? A pessoa se sente pior ainda, o agressor. Por quê? Porque ele tá querendo te, né, se sentir melhor em fazer mal pra outra pessoa, uma energia horrorosa, e por isso vocês vão entender o quando eu me encantei com a energia de tratamentos estéticos, porque não tem muito disso, não tem quase nada, eu acho, de você diminuir alguém pra se sentir melhor. Na verdade, você melhora alguém pra se sentir melhor, é completamente diferente a energia, se você for ver. Então, quando eu recebi bullying chegando no Brasil, dumba, orelhuda, tal, eu lembro de olhar e pensar assim, só isso que você consegue? E quando tinha que resolver, tiveram situações, né, que tua mãe vê que você teve um problema na escola e vai atrás do menino pra ver o que aconteceu, e felizmente ou infelizmente, não sei dizer, porque isso me deixou ainda com mais medo de revidar. Eu tinha estragado mais o moleque do que ele a mim, né? Porque às vezes você só vai ver depois o tanto de sangue que saiu e coisa do tipo. Então, eu comecei a ficar cada vez mais contida, principalmente quando foi pra parte da adolescência. Mais bullying ainda, né? Porque você não tá nem aí que fazem bullying, né? Aí você tem uma orelha de abano, aí a tua família te bota umas roupas meio assim, até porque veio da Europa, que é totalmente diferente. Então, aí bullying na adolescência. E cada um, viu? E aí começa a ficar sério, porque aí começa aquele bullying de que já tem o comportamento masculino, né? Que já não é mais criança, tem já a parte da puberdade vindo. E eu manejava tudo isso, até que eu comecei a ficar um pouquinho mais velha e entender. Eu sempre tive isso, né? Da disciplina, tal. Mas assim, se vocês olharem nessa foto, atlética, cuidava do corpo, não porque tem que ir ao balé por prazer, eu sempre tive consciência, balé, natação, aula de desenho, eu que cortava esse cabelo, eu que escovava o meu cabelo, eu fazia maquiagem para ir pra escola, coisa que em 1990 alguma coisa não era comum. Então eu tinha esse padrão, né, uma moça muito quietinha, tímida, aí depois veio esse namorado, lembrei, e aí você tem que ter amigas, né, porque as amigas elas são como se fosse uma prova social, igual a mulher ser casada, ou a mulher que teve filhos ou não. São provas sociais que o sentido delas merece ser muito bem investigado, como a pessoa apresenta nessas provas sociais. E você tem que ter amigas, né? Eu era super, na minha, muito estudiosa, e aí você tem que ter amigas. Eu comecei a identificar os padrões de bullying entre as amigas. Por que eu tenho essa bolsa? Por que eu tenho não sei o quê? Por que eu ganhei não sei o que lá? Então eu comecei a identificar os padrões ao longo da minha vida. E daí, família, né? O que você vai ter que fazer de profissão? Já estava nessa época, desde os, acho que 8, 9 anos. E na época eu pensava assim, eu quero fazer alguma coisa com beleza. Eu gostava muito de desenhar, né? Até dá pra ver assim que realmente o diagnóstico de altas habilidades na Alemanha não era à toa, porque os desenhos mesmos eram com traços profissionais, mesmo antes de ter feito aula de desenho, tudo isso. E daí eu tive acne com 12 anos, nem isso. Eu tive outras questões que eu tive que ir ao médico e tal, que fizeram eu ter um interesse pela área da saúde. Sempre gostei de química, tinha lá o brinquedo de química, fazia todas as químicas e tal. Gostava de desenho, sempre falava, eu gosto de beleza, porque eu gosto de coisa bonita, eu gostava do bom, eu não gostava de ver o lado feio do balé, sabe? Eu gostava da estética, desenhava muito, tive acne. E aí foi uma das experiências que me mudou. Aí a gente vem pra parte mais feliz, o início, que foi quando eu, indo na clínica da dermato, na época, pra tratar a acne, fui muito bem tratada. Não tinha essa coisa de, né, feia, bonita, porque não tem olho azul, isso, aquilo, outro. Elas me trataram muito bem. Que moça bonita, que moça inteligente, que moça educada, que, né, 12 anos você já é uma moça. E a gente se divertia, eu e a esteticista, eu pensava, gente, esse lugar mais legal, que eu acho que eu já tinha ido na minha vida. E eu comecei a cogitar, a fazer alguma coisa relacionada, mas ainda não sabia qual faculdade fazer. Então eu lembro que a gente ia e eu passei por vários dermatologistas, porque o caso não era simples.
tomei o Rakutan 1 ano e pouco, fazia todos os cremes que podia, sentia dor com muitos cremes, então isso aí fez eu já, desde 12 aninhos de idade, entender o que cada ácido faz na pele, a sensação de cada um para tratar a acne, o que o Rakutan faz quando se toma bastante por muito tempo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter o tratamento, né? E então isso me inseriu já no mundo do autocuidado, mas principalmente por causa da energia. Então a esteticista, né, porque tinha a Dermato Chic, a irmã dela era esteticista, e eu adorava o trabalho delas, porque era fazer uma limpeza de pele, fazer o laser no rosto, ver se estava usando o creminho certo, e cuidava de mim, dava gelinho, ai que linda, tá ficando ótimo, que não sei o que. Então foram os momentos mais felizes até então, que eu me lembre da minha vida, que fez eu querer vir pra estética, e viver essa outra energia, de você ter energia boa porque você faz o outro se sentir melhor. E aí vamos para os próximos capítulos, né? E já começa a parte mais adulta ainda.